Então, o Jorge, ele fez essa seguinte pergunta relacionada à passagem do Apocalipse de Jesus, capítulo 21, versículo 8º. Por que os tímidos estão destinados à segunda morte? Bem interessante essa pergunta aqui do Jorge Luiz Melo Correia. Rafael Ramalho, pregador ecumênico da Religião Divina, quem vai responder em nome da religião do terceiro milênio aqui para o Jorge. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Obrigado, Jorge, por sua pergunta. Vamos ao versículo em questão, né, de onde você tirou essa pergunta tão interessante, que é o 8º. Ele diz assim, ele está apresentando a descida do novo céu e da nova terra, portanto ali introduzindo a narrativa, né, sobre a Nova Jerusalém, né, tá ali a descrição, melhor dizendo, da Nova Jerusalém. E aí no versículo 8º ele vai dizer assim: quanto porém aos tímidos, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos que dão veneno, aos idólatras e a todos os mentirosos do mundo, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Lemos aqui essa tradução, essa transcrição que o irmão Paiva faz do texto integral do Apocalipse de Jesus, né, do livro Somos Todos Profetas. E o que acontece aqui? Vê que esses tímidos são os primeiros da lista, né? Mas como assim? Ele pergunta. Vamos entender o que é a segunda morte primeiro? O irmão Paiva, naquele livro extraordinário da coleção Jesus e as Sete Igrejas da Ásia, Esmirna, ele fala que a segunda morte é a frustração provocada pelo erro. É a morte moral, morte ética. Quer dizer, então, o erro provoca esse sentimento dessa frustração, e o lago de fogo também, no Apocalipse, ele é um símbolo que traduz o remorso. Também o irmão presidente pregador da religião do terceiro milênio diz o seguinte: quem não é capaz de assumir uma atitude correta, vamos pegar aqui o livro Reflexões da Alma, que eu vou trazer na íntegra esse pensamento, que é importantíssimo para a gente entender. A página 149. Quem não é capaz de assumir uma atitude correta acaba consumido pela circunstância criada por sua omissão. Então esses tímidos não é aquela característica, né, pessoal da timidez, da pessoa que é um pouco mais retraída, da pessoa que, né, não tem costume de falar em público. Porque a gente vê, por exemplo, os adolescentes, a gente teve o fórum do jovem ecumênico da boa vontade de Deus, a gente vê inúmeros jovens que a gente vê que no dia a dia são um pouco mais retraídos, são um pouco mais quietos no canto deles, mas deram um show falando de Jesus, apresentando teatro, apresentando as músicas. Então não é essa característica da timidez. É essa palavra que também traduz covardia, como o irmão Paiva deixa muito claro na transcrição do texto, quando ele fala aos tímidos, aos covardes, para deixar claro mesmo, essa palavra, ela nos fala de um medo de se agir corretamente, de um incômodo em si, aquele incômodo dito por Jesus quando ele falou assim, quem não me testemunhar perante os homens, eu também não o testemunharei perante o Pai que está nos céus. Então é dessa timidez, é aquilo que paralisa as atitudes corretas, é aquilo que paralisa o testemunho do que é ético, do que é verdadeiro, do que faz bem, daquilo que constrói uma sociedade melhor, como é o caso da própria Nova Jerusalém, né? Por isso é que na Nova Jerusalém, quando está se falando de uma transformação extraordinária da sociedade, Jesus fala, olha, e eu primeiro da lista por quê? Porque tem aquele outro pensamento do irmão presidente pregador da Religião Divina, que ele fala assim, quando o território não é defendido pelos bons, os maus fazem justa, entre aspas, a vitória da injustiça. E se na Nova Jerusalém não vai habitar
todos aqueles outros cujo comportamento não coaduna com a vibração extraordinária de uma sociedade solidária, altruística, ecumênica, como é a tese, a proposta, a ação da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, aqueles que permitem que isso aconteça também terão ali a sua entrada, né? Terão ali a consequência de sua omissão, né? Como diz aqui, que é a própria frustração provocada pelo erro, que é a segunda morte. A antítese disso é o que nós vamos trazer aqui do livro das diretrizes espirituais da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, Sagradas Diretrizes Espirituais da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. O item 14 de uma carta que o irmão Paiva Neto traz a todos os jovens, e jovens de todas as idades, né, de boa vontade. E ele vai trazer uma coisa, um comportamento nosso, que é muito importante para não cairmos nessa chave dessa timidez, que não é a timidez característica pessoal. É o que inibe fazer o bem. A gente está repetindo isso para ficar bem claro, né? Para não achar que alguém que é mais retraído não vai sofrer por causa disso. Não, é quando a gente deixa o medo paralisar a nossa ação no bem. E aí sofreremos o remorso disso, imagina, né? Ver a maldade acontecendo porque a gente não tomou uma atitude, né? Isso em qualquer campo da existência humana é terrível, né? E o Apocalipse está aqui nos ensinando cidadania plena, né? Ativa. Página 482 do livro Sagradas Diretrizes Espirituais, da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, para encerrar nossa participação aqui. Diz o irmão Paiva: o jovem de boa vontade robustece o seu caráter na fidelidade a Jesus. Não tem medo de ridículos que lhe queiram lançar alguns dos que não acreditam na prevalência do Espírito sobre as coisas transitórias, no valor e no poder do Cristo Jesus. Nem teme perseguições e sabe defender a legião da boa vontade, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, sem rancor no coração. Como adverte o apóstolo Pedro no versículo 16 do capítulo 4 da sua primeira epístola, aspas, não te envergonhes de sofrer como cristão. Antes, glorifica a Deus por confirmares tua qualidade de testemunha do Cristo. Aspas. Então, só essa mensagem aqui, né, é uma chave para não cairmos no erro dessa timidez, dessa covardia, que é a mesma coisa, né? Como está no Apocalipse de Jesus, para não cairmos nesse sofrimento que é a frustração, que é o remorso, o lago de fogo, né, a segunda morte. Muito obrigada, Rafael, por ter trazido, então, o esclarecimento em nome da religião do terceiro milênio para o Jorge Luiz, que mandou a dúvida dele pelo youtube.com/boavontadetv, e certamente foi esclarecida a dúvida de muitas pessoas também quanto a esse versículo do Apocalipse do Divino Mestre. Pode sempre trazer as suas dúvidas aqui, 998318195. Se você nos acompanha pelo YouTube, pode deixar também a sua dúvida no chat ali, no comentário desse vídeo, tá bem? Muito obrigada mais uma vez. A gente contou aqui com o Rafael Ramalho, pregador ecumênico da religião do terceiro milênio, e encerramos com esta saudação de paz e boa vontade. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre!